Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? A professora Tati veio aqui hoje para ministrar mais uma aula de geografia, hoje com um tema novo, tá? Um tema que vai falar sobre o espaço industrial e comercial brasileiro. No tema anterior, vocês falaram, né, sobre a agricultura, o uso da terra brasileira, falamos também da pecuária, né? Mas agora nós vamos aprender todo o processo industrial da matéria-prima que foi retirado lá na agricultura, na pecuária, tá bom? Então, prestem atenção, eu quero que vocês peguem o seu livro para que vocês possam acompanhar junto comigo. Pega a sua canetinha marca-texto, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o espaço industrial e comercial, né? Aí temos a imagem da moça no supermercado, né? Já com o seu carrinho. E deu para entender o quê, né? Que você sabe quantos produtos consome todos os dias. Nós sabemos disso, que todos os dias nós consumimos muito produto, certo? Mas você já se perguntou como eles são fabricados, de onde ele vem, né? Então, a gente já aprendeu isso na semana, né, passada, que todo produto que chega até o supermercado, ele passou por um processo industrial, né? Ele vem lá da agricultura, tá? Diariamente, as pessoas utilizam e consomem dezenas de produtos. Alguns deles exigem várias matérias-primas e etapas das transformações para serem produzidos, como celulares e computadores, né? Outros geralmente são de fabricação um pouco mais simples e rápida, como as roupas, os produtos que consomem nossa alimentação. Então, essa imagem ela está retratando o quê? Uma pessoa que está fazendo compra, né, em um supermercado, e você sabe de onde vem e como são feitas essa mercadoria. Sim, nós sabemos, acabei de falar, que vem lá da agricultura, né? Também do processo de mineração, do processo aí, né, também do extrativismo animal, e tudo bem, para chegar até nas prateleiras. Agora vamos para a próxima. Então, gente, aí, aqui voltando, tá? Vou pegar minha caneta, e vou pedir para que vocês grifem aí, tá? Que por muito tempo o Brasil ele foi visto como extensão de Portugal, que exercia total controle sobre toda a produção brasileira, tá? E havia-se uma negociação. O objetivo era qual? Aumentar o poder econômico da metrópole. Tá? Então, o mundo vivia a fase do mercantilismo e os portugueses buscavam no Brasil principalmente o quê? Metais preciosos. Ó, tá aqui, ó. O que os portugueses iam buscar, gente? Aqui. Metais preciosos, produtos agrícolas que Portugal não possuía, tá? Devido a situação climática também. Então, a economia brasileira, ela era secundária, tá? Então, o que você vai entender aqui? Que por muito tempo, desde lá do processo de colonização, o Brasil ele tem sido visto pelos portugueses um ato econômico, né? Um setor econômico para eles, para a corte portuguesa. Então, que eles vinham aqui e daqui ele começou a fazer o processo mercantilista, né? Todo produto que era extraído daqui era levado para a Europa, tudo bem? Então, entretanto, esse cenário mudou com o desenvolvimento das indústrias e do capitalismo na Europa. Então, todo produto que era praticado aqui na agricultura era levado para a Europa e lá na Europa, como eles é considerado, né, o berço da industrialização, né, no século XVIII, o que acontece? Os produtos começaram a passarem a ser feitos, distribuídos e consumidos, né, transformando a relação entre as metrópoles. Aí começou a ter aquela questão, né, de troca de mercadoria, tá? Então, a industrialização brasileira deu início aí, tá? Com esse acordo, com essa intimidade de Portugal, da Inglaterra, com o nosso país brasileiro. Então, usou o útil com o agradável, usou nossa economia aqui, que as nossas terras tinham, né, vários metais preciosos, o café, a cana-de-açúcar, e todos esses produtos eram levados para lá e industrializados. Tudo bem? Mas também existem aí, tá? Os tipos de indústria. Nós temos aí a indústria, você sabe que ela é denominada como a atividade econômica de setor secundário, tá? Setor primário é agricultura, pecuária, extrativismo, né? Aí aqui
no setor secundário é todo o processo industrial, quando esses produtos passam a ser modificados. Tudo bem? Então, o setor secundário, que transforma a matéria-prima em produtos para o seu consumo. Para desenvolver suas atividades, as indústrias necessitam de matéria-prima fornecida pela agricultura, pela pecuária e pelo extrativismo, setor primário. Tudo bem? Então, grifa aí também no livrinho de vocês. Depois de industrializada, elas são levadas para onde? Para o setor, essa mercadoria, depois dela ser produzida, para onde que ela é levada? Para os comércios, né? E dali elas são vendidas, né, para nós, para que a gente nós possamos aí consumir, tudo bem? Só que essas indústrias, elas variam, tá? Entre aí, quer ver? Deixa eu passar para vocês verem. Entre, ó, aqui, ó, indústrias de base ou de bens de produção, tá? Então, você vai grifar isso daqui, ó. Aqui, atualmente, há diferentes tipos de indústrias fabris, classificadas em diversas maneiras. A classificação mais difundida é aquela que se baseia na natureza de bens produzido, tá? A qual distingue 3 tipos de indústrias, que é a bens de produção, ou bens de capital, ou intermediárias, ou também de bens de finais ou de consumo. Então, nós vamos começar por aqui. Abra aí o seu livro, tá? Na página 38. Vocês vão grifar aí que a indústria de base transforma a matéria-prima em produto semi-acabado. Ou seja, o que é, professora? A indústria de base ou de bens de produção. São aquelas indústrias que transformam a matéria-prima em produtos semi-acabados, tá? Que serve de base aí para a produção de outros bens. Um exemplo que a gente pode dar aí. Qual é o exemplo? É a usina metalúrgica, né? Que ela separa os elementos minerais, produzindo eles em vários metais, tá? Um outro exemplo é a usina siderúrgica, que produz exclusivamente ferro e aço, né? Uma mistura de ferro com manganês, entre outros componentes. Ah, e aqui, ó, no Brasil, grifa aí também, que no Brasil, a região sudeste é aquela que concentra o maior número de indústrias siderúrgicas. Por quê? Porque, principalmente em Minas Gerais, porque ali em Minas Gerais há uma grande quantidade de minérios de ferro, tá? De matéria-prima aí para a produção de aço. Tudo bem? Vamos agora para outro tipo de indústria, que é a indústria de bens de capital ou intermediária. Aqui, ó, que é a indústria, né, que produz os meios, os instrumentos necessários para outras fabricações, como transporte, autopeças, ferramentas, máquinas em geral, tá? Então, apresenta uma grande importância decisiva no desenvolvimento industrial, tá? Essas indústrias aí de produção de guindastes também, né? Material ferroviário, e entre outras produções, tá bom? Aí vem a indústria de bens finais ou de consumo, ó. Indústrias de bens finais. Então, é quando o produto já está no final, tá? Para ser consumido. Então, vamos lá. Essa indústria produz bens acabados, produtos para serem já consumidos diretamente pela população, tá? Em geral, é dividida em 2 subtipos. Indústria de bens de consumo duráveis, que são aqueles o quê? Automóveis, geladeiras, eletrodomésticos, tá? São produtos de bens duráveis, que duram bastante, têm uma maior durabilidade, tudo bem? E também aqueles que são produtos de bens de consumo não duráveis, que são o quê? Alimentos, roupa, calçado, que acaba rápido, entendeu? Tudo bem? Então, a indústria de bens finais, ela tem 2 tipos, gente, tá? O de bens duráveis, que produtos bem duráveis, produtos que têm uma durabilidade maior, e de não duráveis, que é aquela que nós consumimos e logo, né, acaba, como calçados, medicamentos, o caderno que você usa, tá bom? Vamos para o próximo slide. Fatores de concentração industrial, gente, olha aí, né? A instalação de indústria, o que quer dizer esse slide? Que a instalação de indústria, ela tem que ficar em um determinado local, né?
onde esse empresário ele vai conseguir administrar. É aquilo que eu falo para vocês, né? Há uma certa ligação do local onde essas indústrias vão ser instaladas, tá? Quais são esses principais fatores para que esse empresário tenha um lucro grande, né? Um lucro. É o quê? Nós precisamos de uma concentração de mão de obra, nós precisamos ter uma população onde vai trabalhar, porque não adianta eu colocar uma indústria ali e não ter empregados para poder fabricar, né? Nós temos que também ter um comércio próximo, onde as pessoas vão comprar aquele produto. Nós precisamos ter também um meio de transporte para locomover aí, ó, né? Assim, ó, aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, a matéria-prima, mas nós também precisamos ter o quê? O transporte para poder transportar essa matéria-prima até a indústria, tá? Mas essa indústria tem que ser localizada em um local onde eu tenha o quê? Pessoas para consumir, né? Eu tenho que ter também um mercado, eu tenho que ter mercados para vender o meu produto industrial. Deu para entender agora? Então, esses fatores aí que são essenciais para que haja, para que o empresário ele tenha aí um lucro, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui na página 40 do livro de vocês, tá? Tá falando da evolução das indústrias aqui no Brasil, né? E fala que no Brasil as primeiras indústrias foram instaladas onde? Elas foram instaladas a partir do século XIX, né? Onde essas indústrias utilizavam, basicamente, utilizava aí o meio de fonte de energia, o vapor, né? E depois, mais tarde, foi usada a eletricidade, quando houve aí uma expansão, né? Na tecnologia. Os recursos, né? Econômicos para impulsionar esse processo foram gerados em grande parte pela economia cafeeira, tá? Então, o café, ele foi um grande fator que contribuiu muito para que as indústrias brasileiras fossem cada vez mais sendo evoluídas, tá? Onde teve aí vários investidores, né, nas indústrias, então teve uma grande evolução aí através do café, tá bom? E conforme o café foi contribuindo para que as indústrias também fossem sendo instaladas, isso daí a economia ajudou, aumentou muito. Aumentou também o setor de empregados, né? O emprego começou a aumentar também, né? Então vamos lá. Agora aqui, gente, na distribuição das indústrias no Brasil. As indústrias brasileiras elas não estão bem distribuídas, tá? Igualmente assim no território nacional. Por quê? Existem algumas áreas, pessoal, que haverá maior número de indústrias. Essas regiões, tá? São aquelas regiões, principalmente a região sudeste. São regiões onde há uma concentração maior de população, onde também o clima favorece muito para aquele tipo de matéria-prima, tá? Então, o estado de São Paulo mesmo, eu acabei de falar que ele é grande produtor, né, de café, entendeu? Então, por esse fato, foi onde foi sendo instalada mais indústria. Depois nós vemos aí Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também teve um principal, né, contribuinte aí que foi as indústrias siderúrgicas, porque estava ali próximo de Minas Gerais, onde Minas Gerais aí tem grandes produtos de mineração, né, produtos metálicos, então isso contribuiu muito. Então percebe que as indústrias vão ser instaladas onde ela vai ter uma matéria-prima para ser industrializada, tá? Então vamos lá. Aqui, gente, vocês vão fazer, tá? Essa leitura cartográfica desses dois mapas e responder para a professora Tati. E na página 42 do vosso livro, vamos lá. Tem aí que atualmente há inúmeras, tá? Indústrias brasileiras que utilizam modernas tecnologias na fabricação de seus produtos,
muitos dos quais são exportados para outros países. Uma das maiores concentrações dessas empresas se localiza em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Isso ocorre, entre outros fatores, pela presença do quê? Do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, tá? Onde são dois importantes aí centros de pesquisas nacionais. Então, você veja aí, tá? Desafios da indústria brasileira no século XXI. O futuro industrial do Brasil é promissor, mas para acompanhar essa evolução, o país precisará superar alguns desafios. Em relação ao setor energético, né? A demanda por eletricidade cresce cada dia mais. Para atender a esse crescimento, o Brasil precisa investir muito mesmo na geração de energia. Tanto é que uma das grandes indústrias de usina hidrelétrica é a usina de Itaipu, onde nós temos uma ligação com essa usina de Itaipu também, tá? Que é onde eles contribuem para nós energia elétrica também, tá bom? Então você percebe que para que haja um crescimento industrial em nosso país, precisa também de um investimento no setor de energia elétrica, tá bom? Fontes de energia. Nós temos vários tipos de fontes de energia. Nós temos a energia térmica, né, que é aquela energia que é obtida pela queima de combustível fóssil, tá? Então você grifa aí no seu livro. Nós temos o carvão mineral, que é aquele que é considerado não renovável, que é produzido aí há muitos anos atrás, né? Foi aí um dos primeiros meios de movimentar as energias, que foi através do carvão mineral, da queima de carvão mineral, tá? Hoje se encontra poucas reservas de carvão mineral. E depois, em Santa Catarina ainda existe, tá? Carvão mineral. E aqui, o petróleo também, que atualmente o petróleo ele é o mais importante fonte de energia do mundo, tá? Após a sua extração, ele é levado até as refinarias, onde passa por um processo industrial de refino, e nesse processo são extraídos, né, numerosos produtos chamados aí derivados de petróleo, que são usados como combustível, tanto para o carro, como gasolina, querosene, óleo combustível e óleo diesel, tá bom? Então, vamos passar para o próximo. Gás natural, né, que é outra fonte de energia aí, a energia fóssil, né? O gás natural ele é encontrado aí na maior parte das vezes em depósitos de petróleo, né? No Brasil esses gases é pouco produzido, razão pela qual é um importante recurso aí da Bolívia, que o fornece também para nós, gasoduto, tá bom? Depois nós temos o gás etanol, que é da cana-de-açúcar, tá? Plantação de cana-de-açúcar, tá bom? É onde esse gás é extraído da cana-de-açúcar, o etanol, o álcool, o combustível também, tá bom? O carvão vegetal, que é produzido com madeira de árvores, né? E a energia elétrica, tá? Que ela é produzida em usinas. Tudo bem? Deu para entender aí os tipos de energia que faz com que as indústrias sejam movimentadas? A energia nuclear, que é a mais perigosa de todas, né? Além de poderosa, também uma das mais perigosas, onde ela é obtida do carvão e do petróleo. Essa energia nuclear ela é utilizada principalmente para a operação de eletricidade. Esse tipo de energia tem a vantagem de extrair uma enorme quantidade de energia de um volume pequeno de combustível. No entanto, né, é a mesma energia que produz bomba atômica, tá? Olha aí, por isso perigoso que eu falei. É preciso ter cuidado, né, rigoroso com a conservação dessas usinas nucleares, tá bom? Por ter aí energia pelos atômicos. Vamos lá. Aqui só fala, só um esqueminha para vocês verem, né? Como que isso aqui vocês vão aprender lá na matéria de
de física no 9º ano, né? Sobre a energia nuclear. Como que é o procedimento todinho para poder gerar. Agora é com vocês, gente. Espero que vocês tenham entendido, tá? Sobre todo o processo de industrialização, sobre os tipos de indústrias que são fornecidas para essas indústrias, para elas serem, né, a cada dia mais aí ativas para consumir os produtos que nós mesmos vamos utilizar, tá? Sabe aquele abraço apertado e bem gostoso que é só se dá para alguém especial? Esse alguém especial é você, tá bom? Então, construa um mapa mental desta aula de hoje e faça a pesquisa lá da página 47 e me envia pelo WhatsApp. Beijos e até a próxima aula.